Vamos ser pontual. Seja Estamos com o áudio ligado, 7h29. Eu não estou vendo aqui ainda no Facebook o ao vivo meu aqui. Ele está aparecendo ao vivo aí? Tem 4 pessoas já online. Tá. Ah, apareceu aqui agora. Ok, apareceu. Está aqui. Ligou o Instagram também? Só está botando o título do debate. Já estamos ao vivo? Nos dois? Funcionando? Boa noite, pessoal. São 7h30 em ponto. Começamos mais uma live aqui direto do diretório do PSDB. Hoje com o Serginho Kobayashi, que é um craque. Daqui a pouquinho eu leio o currículo dele, um mini currículo dele. Mas lembrando a todos que nós temos feito essa comunicação de forma quinzenal. A cada 2 semanas a gente tem feito esses encontros aqui, debatendo um pouquinho, conversando um pouquinho com os nossos militantes, com as pessoas interessadas em acompanhar a nossa transmissão. Tivemos um pequeno problema aqui na nossa... qual canal foi esse daí, Rafael? Do Instagram? Recuperou? No Instagram? Acontece na Globo. Acontece em todos os lugares. Enfim, recuperamos? Ok. Lembrando a todos, nós tivemos então já aqui discutindo sobre a importância da pesquisa eleitoral. Tivemos também a importância de discussão de programas de governo, discutindo também um pouco de comunicação, e hoje a gente vai discutir como está acontecendo essa transformação dos militantes, dos cabos eleitorais, para um ativista digital. E para isso a gente convidou o Serginho Kobayashi, que é o fazedor de campanhas. É isso? E está uniformizado ainda, sim, Sérgio. Sérgio, que é jornalista, 61 anos, conduziu dezenas de campanhas eleitorais nacionais, estaduais e municipais, diversos livros de marketing eleitoral por várias editoras, atua como consultor de estratégia de comunicação institucional, marketing e redes sociais, palestrante em seminários, congressos, temas de comunicação pública, ativismo digital, marketing político, enfim, vários encontros, participou também da fundação do PSDB lá nos anos 80, em 88, foi secretário de comunicação do governo de São Paulo na gestão, de comunicação de São Paulo na gestão Zé Serra, presidente da imprensa oficial na gestão Mário Covas, presidente da fundação do FDE, de educação, na gestão... Muito, senão vão descobrir que eu sou velho. Eu já falei quando você tem no comecinho, 61 anos, na gestão Geraldo Alckmin em 2003, também foi coordenador geral de educação na gestão Kassab em 2007 e 2008, presidiu a Associação Brasileira de Imprensa Oficiais, enfim, tem uma larga experiência e hoje preside a Rádio e Televisão Educativa do Estado do Paraná, além do Fórum das Emissoras Estaduais Públicas. Eu sou Flávio Amari, presidente do ITV, Instituto Teotônio Vilela, aqui do Estado de São Paulo, e com essas ações a gente busca uma aproximação entre os militantes e transformando, Serginho, tentando transformar os nossos militantes, os tradicionais, também em ativistas digitais. Então eu coloco aqui já para você uma primeira dificuldade, e lembrando que a gente tem aqui ouvintes espalhados por todo o estado de São Paulo, talvez até fora, como é que a gente pode, já indo direto ao ponto, qual é a transformação que está acontecendo hoje numa construção de uma campanha política? Olha, Flávio, boa noite a todos. Flávio, está assustador. Os políticos tradicionais, os mais antigos, hoje estão com pauras. Porque antigamente nós mudávamos algumas coisas do processo eleitoral em questão de 5, 10 anos. Tá? Hoje está mudando ano a ano, sobretudo com essa tecnologia. A tecnologia está matando agora, para bem. Vejam, as mudanças mais estruturadas começaram a acontecer em 2008, com Obama. Obama, ele era do Partido Democrata, aliás, é do Partido Democrata, e ninguém acreditava que Obama fosse conseguir ser candidato a presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Ele, com um equipamento de mão, com um smartphone, um BlackBerry, inventou um processo de comunicação que envolveu os Estados Unidos inteiro. E ele ganhou as prévias dos democratas e depois ganhou as eleições para a presidência dos Estados Unidos. Posteriormente, ele teve um processo de reeleição e aí veio o Clinton.
que também revolucionou, o Clinton, desculpe, o Trump, que também revolucionou quando instituiu a campanha pelo Twitter. O Twitter já estava caindo em desuso. Quem reabilitou o Twitter no contexto mundial foi o Donald Trump. Então, essas coisas vão mudando. Agora, aqui no Brasil não é diferente, não passa de forma diferenciada. Isso tudo vem para melhorar. E o Brasil tem mais uma grande vantagem. O Brasil tem urnas eletrônicas confiáveis. Confiáveis, diga-se de passagem, confiáveis. Claro. E aí fica a seguinte pergunta que todos fazem. Como atualizar os candidatos mais antigos? E aí é um problema danado para o Brasil inteiro, porque nós temos eleições de 5.700 municípios. De grandes, médios e pequenos. E a legislação, a lei é a mesma para todos. Não tem uma lei para o pequeno município e uma lei para o grande município. A única diferença que existe é que nos grandes municípios nós temos segundo turno. Mas a legislação é a mesma e as ferramentas são as mesmas. Então você precisa ter, o que eu digo, muita campanha pela forma tradicional e muita campanha pela forma moderna. Eu trouxe um pequeno desenho, não sei se consegue captar bem, mas é o que eu digo. A nova fórmula de campanha eleitoral é isso daqui, 3S mais AD que chega a V. 3S o que é? Saliva, sapato e santinho. Saliva e sapato você vai gastar já. Nós estamos no processo de pré-campanha. Seja para o candidato lá de Rosana, na divisa com Mato Grosso, Paraná, ou seja para o candidato aqui para o Bruno Covas em São Paulo, precisa gastar saliva e sapato. O Bruno nem tanto ainda, mas saliva e sapato. Porque você tem que estar nas ruas. O santinho você vai distribuir depois, quando a legislação permite, que será no dia 16 de agosto. Simples assim. Então, vai se fazer campanha à moda antiga? Com saliva, sapato e santinha? Claro. Se não fizer isso, não ganha eleição. Agora, tem que fazer, então, o tal do ativismo digital? Claro. Porque se você não fizer saliva, sapato e santinho mais o ativismo digital, você está fazendo campanha de meia boca. Isso todos os candidatos precisam entender. E como é que consegue estruturar, Sérgio, essa rede? Porque o mais difícil é você envolver as pessoas para que essas pessoas possam multiplicar o que o candidato ou o pré-candidato hoje está querendo dar notícia. Durante a campanha e depois. Nós temos exemplos aqui como o nosso governador João Dória. Nosso governador João Dória tem uma rede muito grande, ele é muito hábil na gestão, não só no espalhar a notícia, mas de gerar conteúdo. Então ele tem uma capacidade enorme de fazer isso. E ele construiu uma rede em que a gente recebe as informações de diversas pessoas e faz o mesmo. Eu mesmo, na minha rede social hoje, compartilhei algumas coisas que o governador fez. Ontem a mesma coisa, seja no Stories ali do Instagram, se vocês olharem hoje, tem alguma postagem do governador que eu compartilhei hoje. A gente faz isso com frequência. Mas como é que você consegue, Serginho, criar essa rede e fazer com que essas pessoas façam esse compartilhamento, seja mesmo essa pessoa, eu já estou querendo, muito ansioso, né? Mas indo já para a resposta. Temos 45 minutos. Pois é, mas como é que a gente consegue convencer e construir essa rede? Lembrando aqui que nós já temos algumas pessoas aqui já compartilhando com a gente, agradecer a presença aqui na nossa rede aqui do Apóstolo César, o Jean, o Romero, a Fátima, Ricardo Miguel, o Elbio, eu estou vendo aqui algumas pessoas que já estão, algumas pessoas que estão compartilhando aqui no Facebook aqui as notícias. Vamos falar com eles logo. Vamos falar. Mas fala um pouquinho. É fácil responder. É fácil responder? É fácil responder e fácil praticar. Oba! Precisa de bom senso. Tá. Candidato não precisa saber muito de ativismo digital. Ele precisa ter gente que saiba por ele. Entendi. E geralmente o candidato, quando você pega uma campanha grande, vai contratar grandes profissionais, como o João Dória fez, contratou o melhor, Daniel Braga. Contratou o melhor, nosso amigo. Daniel já fez algumas palestras do ITV para a gente também no interior. É um craque, Daniel. É um craque, competente. Aliás, eu preciso aprender um pouquinho mais com ele também. Agora, o candidato tem filhos, tem netos, tem irmãos, tem filhos dos amigos. Sempre tem alguém que sabe fazer isso daqui e pode ser agregado à campanha. Então, ativismo, agora, tem que fazer. Porque se não fizer 3S mais a dele, é um candidato caminhando para
para a derrota, não é para o V da vitória. Por quê? Porque há absoluta certeza que o adversário dele, ou os adversários, terão. Então, se o adversário está com essa fórmula completa, ele estará capenga. Então, a recomendação que eu faço aos nossos candidatos é que tenham essa fórmula em mente. Tem que fazer ativismo digital, sim. Sabe fazer isso daqui porque é dono da cidade, manda na cidade, é conhecido, é de família tradicional, é amigo do padre, é amigo do farmacêutico. Ótimo. Agora, se não fizer ativismo digital, ele está fazendo uma campanha meia boca. Agora, como é que faz nessa cidade? Olha que a gente fala de uma cidade como a cidade de São Paulo, nosso prefeito Bruno Covas, que também tem uma rede e também pratica muito bem isso, com todos os seus militantes, inclusive aqui, no próprio diretório, muitas pessoas aqui que fazem esse trabalho. Como é que você acha que tem que ser a estrutura de uma cidade pequena do interior, lá na divisa do Paraná? Eu vou estar na próxima semana em Fartura, que é divisa com o Paraná. É uma cidade menor, não é tão pequena assim, mas são cidades menores que a gente tem no estado inteiro e cidades como a cidade de São Paulo, ou como Sorocaba, São José, Ribeirão Preto, cidades com 700, 800 mil habitantes. Então, qual é o tamanho desse grupo? Tudo dentro da sua proporção. São Paulo é óbvio. A campanha do Bruno Covas, ela requer uma presença digital massiva, porque o Bruno Covas, a estrutura da campanha não estará em todos os pontos da cidade, ao mesmo tempo como em Fartura, por exemplo, o candidato tem condições de ir para norte, sul, leste e oeste no mesmo dia, aliás, na mesma manhã, certo? Sim. Aqui em São Paulo, se conseguir fazer isso, é porque tem um helicóptero muito potente e deixa a equipe para trás. Então, precisa. Agora, os instrumentos são os mesmos. Está aqui, ó. Desculpe, mas eu estou avacalhando. Não tem problema, não está avacalhando não. Você tá a presença digital numa campanha eleitoral é isso daqui, é uma árvore. É uma árvore, tá vendo? Aqui ao contrário você vê. Eu conheço a tua árvore. Os tais dos mídias digitais. Quem são os mídias digitais numa campanha eleitoral que todos os candidatos terão? É o jornalista, é o fotógrafo, é o publicitário, é o sociólogo, que vão produzir conteúdos para a campanha. Como tem aqui assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, a agência que nos atende, sabe? Então, esses são vão criar conteúdos, essa é a raiz da árvore. O tronco da árvore é tal das redes sociais. Como se compõem as redes sociais? Facebook, Instagram, Twitter, são ferramentas até gratuitas. É só saber operar. Agora, não adianta ter mídias digitais e redes sociais se você não tiver a copa da árvore florida. A copa da árvore, a copa da árvore florida se compõe dos ativistas digitais, ou seja, é o cabo eleitoral, aí está o motivo da nossa conversa, é o cabo eleitoral que deixou de ser cabo eleitoral simplesmente para ser um ativista também. Então, ao mesmo tempo que ele tem a missão de bater as portas para conclamar votos para o seu candidato, ele tem a obrigação também de fazer interação pelas redes sociais. Então, hoje, quando você... Aí chega a resposta à sua pergunta. Os candidatos de pequenos e médios municípios, quando ele agregar a campanha, montar a equipe de campanha, ele tem que agregar olhando sobre esse prisma. O sujeito tem habilidades também hoje, habilidades desse mundo moderno de redes sociais? Quando a gente pega o cabo eleitoral mais tradicional, que estava acostumado, e eu também faço campanha desde criança, estou acostumado também, dele fazer boca de urna quando podia, distribuir o santinho, balançar a bandeira, visitar de porta a porta, enfim, colocar lá os banners do poste, eu fazia isso também. Agora, como é que a gente consegue treinar essas pessoas? Sabe? Porque o difícil, quando você pega um jovem, ok, mas você pega um cabo eleitoral que gosta de política, mas não é muito habituado. Como é que a gente consegue treinar essas pessoas para a eleição agora? Você tem o que nós chamamos hoje de pré-campanha. A legislação permite que a qualificação exista. Você tem que, os candidatos hoje, nós temos que formar a equipe com muita antecedência, começar a formar já as equipes e qualificar essas equipes. Olha, e não é difícil, não precisa vir buscar marqueteiro de São Paulo, não. Tem gente habilitada na sua cidade, no âmbito da sua família, das famílias dos candidatos, com certeza. Com certeza. Sabe? Um pouco mais, um pouco menos de expertise, mas tem, sabe? E aí sim, aí cabe aqui ao partido montar uma bela de uma consultoria para esses candidatos. Então, o sujeito lá de Fartura passa, agora é WhatsApp, não é mais e-mail, tá? É WhatsApp. Um WhatsApp para cá, escuta, me ajuda nesse negócio.
e o partido disponibiliza a ajuda nesse processo. Isso tal como tem no processo jurídico. Já que tem para o jurídico, faz para a comunicação também. Agora, não tem dificuldade nenhuma, não tem segredo e volto a dizer, candidato que não fizer ativismo digital, a probabilidade de ser eleito se reduz a muito, exceto, digamos, se for um tiririca, certo? Que não precisa nem fazer campanha. Certo? Agora, esse exército aí que você está sugerindo é um exército, né? Para o bem, para uma eleição, para defender os seus interesses, defender a sua candidatura, mas esse exército também, na sua opinião, como é que eles podem estar atentos para combater, e daí eu vou colocar uma pitada nova, um assunto novo, as fake news, porque é muito comum a gente enfrentar numa eleição, e nós estamos enfrentando já isso hoje, os momentos em que os candidatos adversários falam mentiras, e aqui a gente não defende que a gente propague a fake news, é o oposto, mas a gente tem que também se defender disso. Como é que você acha que tem que ser monitorar isso tudo e defender a sua candidatura? Nas campanhas digitais existe a ferramenta chamada monitoramento. Existem os monitoramentos, inclusive até gratuitos, do próprio Facebook, do Instagram, das redes existem essas ferramentas. Agora, você pode aperfeiçoar contratando, e não é caro. Não é caro, é coisa de mínimo, contratar um software, na verdade contratar um software. Agora você precisa ter gente lá na estrutura da sua campanha que saiba trabalhar que com software que você recomendaria? Olha, eu sei que deve ter vários, mas qual você? Temos vários. Você não preferia não dizer o nome? Fazer propaganda, porque senão vão dizer que eu estou fazendo propaganda, mas temos vários. Nós trabalhamos com vários. É a questão de opção também, e às vezes até da esperteza ou da expertise que tenha lá a pessoa que esteja comandando a campanha dele, fala, olha, eu prefiro esse. Entendi. Prefiro estilingar com esse, eu estilingo. Então, mas existe. E campanhas menores, elas não serão assim tão, digamos, complexas quanto uma campanha presidencial, de governo de São Paulo. Tal. Quando você começa a reduzir para os aspectos menores, é difícil porque o investimento é alto para fazer o fake news. Aí que está também o segredo. Entendi. Senão você descobre muito rápido. Então, aí eu também recomendo o sujeito não ficar preocupado, ficar com neuras para isso. Designa lá 3 ou 4 pessoas para que cuidem das suas redes sociais, tá? Faz um bom remeleixo lá com quem está produzindo conteúdos, porque quem vai responder é quem está produzindo conteúdos, não é o experto em redes. Esse vai trabalhar, quem vai produzir conteúdo são os jornalistas, os publicitários, os comunicadores, a agência contratada. Tem outra coisa que eu quero falar aqui antes, estou dando um pequeno desvio. Geralmente os candidatos se preocupam em contratar assessor de imprensa. Tá. Idiotice. Eu estou advogando contra a minha profissão, eu sou jornalista. Assessor de imprensa é só para a campanha de São Paulo, de Campinas, de Rio Preto, Ribeirão Preto, Sorocaba, que tem veículos, tem televisão, tem rádios, tem... Você vai para a fartura, eventualmente tem 1 ou 2 rádios locais e que são amigos. E, em hipótese alguma, vão querer oficialmente te denegrir. Então, assessor de imprensa não gasta dinheiro, ele tem que contratar um bom organizador de campanha. Então, só dando uma dica. E gasta esse dinheiro para contratar essa rapaziada para ficar fazendo as redes sociais. Tá, me fala uma coisa. Com a tua experiência e com a tua copa, que você deu de exemplo aqui da árvore, do ativismo, claro que o ativismo digital, repito, quando a gente está numa cidade com 10 milhões, 12 milhões de habitantes, quando a gente vai para uma cidade com 1 milhão de habitantes, quando a gente vai para uma cidade com 20 mil habitantes, o volume que você precisa de ativista também é proporcional. Como é que você diria isso? O que é uma reunião com ativistas numa campanha política? Imagina que você está falando agora para um candidato a prefeito de uma cidade hoje de 10 mil habitantes do interior de São Paulo. Ele vai ter que fazer muito dos 3 S's. 3 S. Talvez seja importante, mais ainda, nessa cidade menor. De uma cidade menor, o cidadão, se o sujeito não apertou a mão dele pelo menos uma vez... Então, aonde que esse ativismo ele passa? Porque a cidade pequena que ele consegue percorrer toda a cidade, pegar na mão de todos os eleitores, talvez o ativismo digital não tenha tanto efeito quando tem numa cidade que você não consegue pegar na mão dos seus eleitores. Onde que está o ponto? Só que o adversário vai cumprimentar todos também e vai ter ativismo digital. E qual é o tamanho desse ativismo digital nessas cidades menores? Ter uma boa estrutura de campanha, da campanha oficial. Por exemplo, o sujeito tem a família dele, ele tem que agregar a campanha na família, a família dele na campanha toda. Ele não pode ter irmãos contra ele. Isso é uma condição básica.
não tem a família contra. Eu já vi coisas... Mas é muito comum até, é muito mas, comum. eventualmente tem até parentes disputando o mesmo cargo. Né? Agora, ele precisa ter uma boa chapa de candidatos à vereança. Quem faz movimento de rua são os vereadores. Então ele tem que fazer a chapa completa e preencher o quadro de mulheres. Que quem vai às ruas e transmite credibilidade numa campanha são as mulheres. Agora, se ele puder ter 2 chapas de vereança, que hoje são independentes, né? Melhor. Então, quem faz volume são os candidatos à vereança e as suas famílias. Isso eu ensino desde sempre. Se o sujeito sai candidato a prefeito e não tem vereadores juntos, vai andar sozinho. Vai ser um belo de um solitário. Então, agora, existe o diretório. Bom, um diretório partidário tem no mínimo 20 e tantas pessoas. Esses 20 e tantos membros do diretório têm que ser aguerridos no processo também. Então, você, queira ou não queira, para qualquer cidade, você tem no mínimo 50 pessoas envolvidas nesse processo. Entendi. Então, pessoal, agora, uma campanha como São Paulo, é óbvio, você vai buscar as lideranças, isso aqui você evolui de outra forma. De outra forma. Registrar aqui que nós temos aqui o Marcos acompanhando, elogiando o nosso trabalho, o Mauro também, mais uma mensagem aqui do Ricardo Miguel, também a Andréia, o Carlos, o Ivan. Aqui tem uma pergunta do Romero que não cabe muito para o Serginho aqui, se é melhor lançar candidatos jovens ou antigos, visto que a mudança que a população quer mudança. Que é uma outra e depende muito, não tem resposta pronta para isso, depende do candidato antigo, que pode ser muito bom, e depende do candidato jovem também, não tem resposta certa para isso, depende da característica de cada um, depende da história de cada um, das propostas de cada um, da capacidade, não tem uma resposta pronta para essa, infelizmente, Romero. Nós também temos aqui um nosso internauta aqui de João Pessoa, aqui acabou rodando os comentários aqui, mas eu vi aqui que tem um internauta aqui de João Pessoa. Extrapolamos as divisas do Estado. Vamos pegar aqui um outro tema importante aqui, onde que a gente pode perceber a interferência que teve as manifestações nesse novo comportamento ou nessa ampliação da base do ativista, ou seja, o que interferiu, na tua opinião, Sérgio, esse movimento forte que aconteceu no Brasil em 2013, no momento que a gente vive hoje político, da importância que tem o ativista digital? Olha, Flávio, posso ser bem sincero contigo? Esse movimento eu vi em 1984, quando nós fizemos a campanha das diretas. A manifestação popular é fundamental, é importante, porque você põe o termômetro de fato para funcionar. Então, isso em 2013 foi fundamental para as mudanças que tivemos. Como também a primavera que houve no Oriente Médio, nos países árabes também, e que acontece aqui no Brasil e que está acontecendo em várias partes do mundo. Então, isso não é novidade. E em 1984 nós já vimos algo semelhante, que nós já fizemos, o seu pai sobretudo. Eu era novo ainda, acompanhava. Eu montava os palanques naquela época, então você vê que nós temos um gap. Eu estou com 50, você está com 60. Eu estou com 60 e tanto, mas eu era muito novo. Mas, então, agora, o duro é quando não tivermos mais isso. É sinal de que nós estamos ou no fascismo de direita ou no fascismo de esquerda. Então, isso é bom. Então, já vou entrar numa outra. Nós estamos hoje aqui no início do mês de março. A gente viu uma movimentação polêmica do hoje presidente Jair Bolsonaro, colocando e se manifestando, convocando a população para se manifestar contra o Congresso Nacional, contra o Poder Judiciário, o STJ, contra a imprensa. Vários artigos sendo escritos, se a gente pegar o Estadão de hoje, com editorial, com textos importantes, também de ontem, colocando a dificuldade que é enfim, eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre essa movimentação do presidente. A minha posição é simples, eu até já me manifestei pelo Face, pelo Instagram. Eu não irei, porque a forma como está sendo convocada de forma maniqueísta. Não pode uma estrutura de governo convocar manifestações ou estimular manifestações contra os outros poderes. O que é isso, meu Deus? Eu participei da Constituinte, eu era assessor do Mário Covas na Constituinte. Sabe quanto nós brigamos para que isso acontecesse? E vem as pessoas, mas vocês, não sei o que, fizeram esse texto exatamente para preservar a boquinha dos deputados, dos senadores, dos juízes. Não.
Esse texto veio de 1950. Esse texto é de uma lei de 1950 que simplesmente foi ratificada na Constituinte. Porque é exatamente para isso, para preservar as instituições, para preservar a democracia. Da forma como está sendo conduzida, é exatamente o contrário. Eu não sei no que isso vai dar. Agora, eu não sei a sua posição, mas eu sou contra, eu não irei. Eu moro na Avenida Paulista, eu não irei mais. Eu nem cogito a possibilidade de ir, eu acho que é totalmente equivocado. A gente vê hoje um Congresso que tem os seus problemas, é natural, mas eles são eleitos para defender e representam ali. Eu não concordo, obviamente, com todas as pessoas que estão lá, não. mas a gente tem que reconhecer a importância que eles tiveram na aprovação da reforma da Previdência, o protagonismo até que eles estão buscando construir em vários temas, e a independência dos poderes é fundamental. A gente olha o presidente hoje preocupado em temas tão irrelevantes e não está dando a devida importância com o que realmente importa, que é a reforma administrativa, por exemplo, no nosso país, a reforma tributária. Eu não vi nenhuma movimentação tão eficiente do presidente da República defendendo a reforma da Previdência, ao contrário do que a gente viu no Congresso, que exerceu um protagonismo. Então não vejo nenhuma razoabilidade o presidente da República, representando o Poder Executivo, chamar a população para se manifestar contra o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Eu não vejo nenhum problema na pessoa, por isso, livre e espontânea vontade, participar de uma manifestação. Eu não acho adequado o presidente, que representa o Poder Executivo, convocar essa população, e acho mais ainda, Serginho, também, eu acho que é muito perigoso essa movimentação do presidente num Estado democrático que a gente vive. Mas, enfim, vamos voltar para o nosso tema? Quer mais um pouquinho lá? Vamos lá. Só dar um complemento aí. Quer mudar? Vamos fazer uma campanha para que nas eleições de 2022 a gente faça uma mudança radical nos nossos representantes no Congresso Nacional. A proposta para você. Para fazer que é o que a gente defende aqui no partido, o voto distrital, sabe? A gente tem uma outra estrutura de representatividade. Esse partido nasceu parlamentarista. Ele nasceu para advogar o parlamentarismo. Então, não será demérito nenhum nós defendemos o parlamentarismo. Então, agora, quer mudar? Então muda sobre esse aspecto, mas não fazemos um golpe. Mas vamos voltar para o nosso tema do ativismo aqui. A gente deu com a internet e com as redes sociais voz, espaço, empoderamos todos os níveis de pessoas, desde aqueles com autoconhecimento e com respeitabilidade e que sabem escrever, que têm, enfim, conhecimento, e empoderamos aquela pessoa que não sabe nem o que está pensando e aquelas pessoas que nem existem, porque tem ali também aqueles perfis ali que não são pessoas reais, são fantasmas ou tem um nome específico, fake também, não é? É o que eu um digo. Perfil fake. Você tem também? É o tal do Big Braço. Big Braço? Big Data. Big Data. Que ficam formando isso daí. Nós precisamos de Big Braço. Então, como é que a gente pode lidar com esse espaço que a gente está dando para tantas pessoas falarem e até agredirem as outras pessoas? Conforme você vai se expondo mais, eu mesmo, algumas vezes tem algumas mensagens aqui que me aborrecem. A gente tem que ter o equilíbrio, eu tenho, de entender que isso faz parte do jogo. Mas como é que você acha que isso tem que ser trabalhado durante esse período eleitoral, pré-eleitoral e durante o período eleitoral? Olha, quando você faz uma campanha de forma educada, a tendência é que a interlocução seja educada também. É óbvio que sempre tem alguém que se excede. E quando essa pessoa excede, eu faço o que normalmente deve ser feito, deleta a pessoa. Até porque não interessa esse tipo de debate. Quando vem para ofensas, sobretudo com ofensas, eu deleto. Não é assim antidemocrático, não. A sua página, eu não sei, mas a sua página deve ser pessoal. É pessoal, figura pública. A figura pública. A figura pública ainda tem que tolerar um pouco mais. Eu não, minha página é pessoal. É para interação em tese com os meus amigos. Aliás, já tivemos críticas aqui no meu posicionamento, no seu posicionamento. E é do jogo político isso. Agora, o que importa e o que a gente tem feito no PSDB, no novo PSDB, na forma do nosso governador João Dória, é ter posição. E nós temos posição. O Serginho falou aqui, não vamos fugir do debate. Minha posição é essa. Eu também. Aqui perdeu a eleição. Eu não sou candidato para perder a eleição. Eu estou pondo a minha posição e quero também aqui agradecer a presença aqui, a manifestação aqui da Márcia, aqui o Jimmy, que também está falando, está criticando aqui algumas coisas e tudo bem, é do jogo, a Fernanda e também o Taui Ansar, que também aqui está participando aqui da nossa live.
Olha, Flávio, quando eu aprendi com Mário Covas, faça uma campanha educada, decente, firme, e você vai receber educação, decência e firmeza também. Sim. Se o sujeito está fazendo uma oposição firme, ótimo, isso é para o debate, isso é para a democracia. Agora, o sujeito partir para a agressão, ou seja, para a inconsequência, aí me cabe simplesmente deletar a pessoa. Eu não vejo outra forma. Me fala uma coisa aqui, na tua opinião, como é que você acha que tem que lidar com os impulsionamentos? Ou seja, o investimento nas redes, buscando trazer mais militância, mais seguidores. Como é que você vê isso e qual é o ajuste fino, na tua opinião, Sérgio? Eu vejo isso com muita alegria. E aí não vai o poder econômico, porque a legislação ela vai dar uma certa equilibrada nesse processo. Com muita alegria, por quê? Porque é a forma como qualquer candidato vai poder fazer a campanha de forma barata. O impulsionamento não é caro. Não é caro. E é uma forma muito natural, isso acontece nos demais países. Nos Estados Unidos você paga para fazer propaganda. No Japão você paga para fazer propaganda. Infelizmente aqui no Brasil ainda a gente vive ainda às expensas do poder público, do fundo eleitoral. E que também é com dinheiro eleitoral que você vai pagar a grande parte disso, durante a campanha. Então, o ajuste fino que eu vejo é o seguinte, é você, aí sim, então, você tem aquele sujeito dentro da sua campanha que tem uma certa experiência nesse processo, se socorre aqui do partido para orientar, tá? E faz boas escolhas nesse processo. Você tem que filtrar bem. Não adianta você espalhar impulsionamento por espalhar. Você tem que buscar os nichos específicos para isso. Onde você sabe que você pode agradar mais. Onde você sabe que, de fato, seja uma caixa de ressonância para o seu... Na tua experiência, como é que você distribui esses investimentos entre o método tradicional e o método digital mais moderno? Não é uma resposta pronta, é uma resposta na tua opinião. Como é que você avalia isso? O candidato esperto só vai fazer pelas redes sociais hoje. Não tem mais. Não tem mais. A influência do jornal local é mínima. Imagine, eu não vou dizer qual jornal, mas o maior jornal de São Paulo hoje roda 200 mil exemplares. Antigamente eu dava 2 milhões de exemplares. Então, esquece. Televisão é caríssimo. Esquece. Até porque não pode. Né? Você vai ter que apelar não, você vai ter que sobreviver mesmo, e isso está democratizado para todos. Você vai fazer o processo pelas redes sociais, pelos impulsionamentos de Face, de Instagram, de Twitter. Né? Você vai concorrer em pé de igualdade com os demais, desde que você tenha capacidade de arrecadação. Aí também tem esse problema. Claro. Mas eu não consigo. Claro, você não consegue arrecadar. Por que saiu o candidato? Agora, você tem a experiência de jornalista, de formação. A comunicação do jornalista tradicional, aquilo que você aprendeu na escola lá atrás, tem uma linguagem, uma formatação, enfim. E a hora que você está se comunicando hoje, você tem que se comunicar de forma mais objetiva, você tem que fazer uma comunicação mais certeira, mais customizada. Como é que constrói esse equilíbrio? Nós começamos daqui, fomos para aqui, caímos para cá. Na época, logo após o Império, a forma de propaganda era telégrafo, e você pagava por palavra. Então, Getúlio Vargas, quando mandava um telegrama para o seu pai, para o seu avô, falava assim: Amari, preciso muitos votos, Sorocaba. Entendi. Juntava uma palavra só e de forma objetiva. objetiva. Sorocaba. Abraço, Getúlio. Não assinava nem Vargas, certo? E você ficava felicíssimo. Pô, Getúlio Vargas me mandou um telegrama, ó, aí vamos trabalhar para o Getúlio Vargas. Certo? Aí veio o tal do correio que começou a ser eficiente, entregava em 48 horas ou 72 horas. Aí você recebia uma cartinha. Do correio veio o fax. Veio o telex. Aí podia ser texto mais laudatório. Aí depois veio o fax. O fax durou 5 anos, acabou, veio o e-mail. Ninguém achava do e-mail, veio o e-mail. Veio o WhatsApp.
e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. No entanto, é o seguinte, você está numa escala assim, só que agora começou a cair também, por quê? Porque existem os entraves, exageraram tanto que existem os entraves. Então, isso tudo é de época, só que agora, como nós dissemos lá no comecinho, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, vai fazer campanha? Vai. Faz dentro das regras atuais. Não tem que inventar ou não tem que ficar na base do saudosismo. Quem fica na base do saudosismo não faz campanha, não se elege. Nós temos uma pergunta aqui do Marcos Ribeiro. Não será o diferencial o impulsionamento, mas sim o engajamento e publicações orgânicas dos embaixadores ou ativistas? E ele já emenda aqui também, imagine você mais 500 mil pessoas impulsionando. Daqui assina com Maria, talvez esteja usando aqui o nome do Marcos. Isso é natural agora, desde que ele consiga de fato fazer uma rede. Por isso estou falando, começou muito antes, a pré-campanha já existe. Ele tem que formar a rede dele agora. E não vai formar a rede dele no dia 15 de agosto, a partir do dia 15 de agosto. A lei permite que se faça as redes já, seja dos partidos, seja dos candidatos, seja... Pode fazer. Só não pode pedir voto. Está simples. Você pode falar de você, pode falar que você é bonito, pode falar com suas ideias, o que você pensa, o que você imagina, o que você propõe, dos amigos que você tem, né? Só não pode falar voto em mim. A campanha está aberta, está explícita. E você não pode falar, sou candidato, olha, serei candidato. Sim. Hoje é um pré-candidato, hoje tem que dizer que é um pré-candidato. Pré-candidato. Então, hoje você tem condições, sim, de formar as redes. E aí, sim, tudo dentro daquela proporcionalidade que nós falamos. Para São Paulo, deste tamanhão, para os municípios médios do Sorocaba desse tamanho, para os pequenos municípios desse tamanho. No entanto, tem que ter. O impulsionamento orgânico é muito bom, mas você vai depender de ter, de fato, pessoas defendendo a sua bandeira. Certo? E aí está, então, o motivo pelo qual você tem que rodar muito a sua cidade, rodar muitos os nichos da sua cidade, ter um discurso na ponta da língua. E para os prefeitos, você falou outro dia com um especialista, programa de governo. Programa de governo hoje é motivo para você ficar cacarejando nas suas cidades, nas cidades, cacarejando já a campanha. Você vai falar da ponte, você vai falar do transporte, você vai falar da mobilidade, você vai falar da saúde, da educação. Você começa a falar e conclama a população a vir ajudá-lo no programa de governo. Isso é muito importante. E hoje fazer programa do governo é um babado. É tudo no e-mail. Tudo pelo e-mail. Registrar aqui e agradecer também a participação aqui da Carol. Você tem bastante fã também aqui, viu? Eu tenho. Eu acredito que tenho, tá pela idade, não é? Pode ser. O Jorge também aqui mandando um abraço e está gostando bastante. O Marcos aqui está falando da robotização no processo todo. Ou seja, como é que isso daí pode ser enfrentado? Está aqui a resposta. Ó. O problema é o seguinte. Fala-se muito em Big Data, o anglicismo impera nas redes, né? O anglicismo é de matar. Aí eu estou dizendo o seguinte, não pode se fiar muito no tal do Big Data, tem que se fiar no Big Braço. Por isso que você precisa arranjar militância orgânica. Se você não tem militância orgânica... Como é que se diferencia a militância orgânica dos cabos eleitorais anteriores? Isso. Como é que você... O cabo eleitoral é uma figura que deixou de existir também. Deixou de existir. Certo? Você tem aí uns poucos tradicionais, tá, mas que também estão nas redes hoje. Defendem os seus pontos de vista pelas redes hoje. Então, o cabo tradicional, primeiro que é muito caro. Né? Hoje você remunerar as tais das lideranças, virou um negócio palavrão. O Maluf começou aqui em São Paulo, o Maluf começou a remunerar cabos eleitorais, não sei, vinha dinheiro de todos os cantos. Tá? Isso daí foi pegando mal e o PT absorveu essa tese e aí matou. Hoje você não consegue trazer o tal do líder. Então você tem o Big Braço, que é hoje a militância orgânica. Olha, nada como a boa argumentação, só pessoas convencem pessoas. Robôs não ganham eleições. Então não adianta querer falar, sabe? Inteligência artificial é ferramenta. Precisa de inteligência artificial, é claro, tecnologia. Mas não no processo de interação com o eleitor. Nós estamos chegando nos nossos 5 minutos finais aqui, 7 minutos finais. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é o Cereza, que acompanha a gente aqui, eu não tenho o primeiro nome dele. André. Mas deve ser o André, não é? Não conheço outro, pelo menos. Ele está perguntando aqui, voto se transfere? Difícil. Se voto se transferisse, meu sobrinho seria deputado estadual. Né?
Meu irmão faleceu, meu sobrinho resolveu ser candidato. Não se transfere voto, não. É facilitador. Você consegue desenvolver uma campanha com mais tranquilidade agora. E isso quando se trata do processo de parentesco. Agora, voto não se transfere, não. Sim, mas na República Velha se transferia. Mas agora não, é difícil. Com essas ferramentas, o voto não se transfere, fiquem tranquilos. Dizer que o poste foi eleito, não, o poste foi competente. O poste foi competente. Tem aqui a Carol dizendo que uma pessoa não tiver pelo menos 10 pessoas para defender na rede, é melhor nem ser candidato. É o que a gente estava dizendo do tamanho. 10 pode ser o suficiente numa cidade pequena, Carol, mas pode ser insignificante. Pode ser não. É insignificante você ter 10 pessoas numa cidade como São Paulo. Então é tudo proporcional, como a gente já falou. Dentro de uma então você tem que ter ali um equilíbrio dos 3 S's, que faz parte da política tradicional e tem que continuar tendo. Tem que ter também grupo de pessoas no ativismo digital defendendo, trabalhando, e também tem que ter o tamanho importante o tamanho da sua cidade, do seu colégio eleitoral, te ajudando, te defendendo, propagando as notícias, mas importa também o conteúdo do que está sendo gerado, Sérgio. Não adianta você não ter conteúdo, é o que a tua árvore diz. Você tem que ter a raiz, que é a informação, você tem que ter o tronco, que é o meio, e você tem que ter a copa, que são as pessoas que propagam. Cheia de passarinhos a copa, né? Como lidar com o shadow? O que é o shadow aqui que ela escreveu no período eleitoral? Eu não sei o que é o shadow. Shutdown. Shadow, ela escreveu Shutdown. aqui? Não entendi muito bem o que ela escreveu aqui. Depois você coloca melhor aqui. Eu não sei o que é esse shadow aqui que ela está dizendo aqui. Eu não conheço esse termo aqui. Também não. Eu não sei quem que é. Eu estou dizendo, o anglicismo mata. De raiva. Misturou um pouquinho Mata aqui. de raiva. Eu não sei. Se tem mais alguma pergunta? Como é que você acha, dentro desse equilíbrio, que a militância tem de importância no ativismo? Qual é o tamanho que você tem que dar na tua organização, no teu conselho de fazedor de campanha, entre o equilíbrio entre o teu plano de governo, a tua imagem, os teus militantes, o teu conteúdo? Como é que você vê daí focado na militância, numa distribuição da importância que tem, já caminhando para os nossos 4 minutos finais? Campanha sem militância é campanha sofrível. Quem dá vida à campanha é a militância. Às vezes muito mais que o próprio candidato. Às vezes o candidato é ruim, a militância é boa. E a militância ganha a eleição. Aqui em São Paulo aconteceu isso. Eu trabalhei em campanhas aqui em São Paulo onde a militância ganhou a eleição, não foi o candidato que ganhou a eleição. Aqui na cidade de São Paulo. Então, campanha sem militância tende a ser uma campanha por impulso de dinheiro. O candidato tem muito dinheiro e comprar, entre aspas, ele formar, entre aspas, a militância. Então, eu conclamo a que o PSDB mantenha a sua militância, estimule a sua militância, valorize a sua militância, que tem militantes no PSDB. Isso eu sei, eu sou fundador desse partido. Então, para o PSDB, a recomendação que eu faço, para outros partidos nem tanto, eu tenho que recomendar mesmo que invista bem. Aí eu oriento como investir o dinheiro. Aqui no caso do PSDB não é questão de dinheiro, aqui é questão de dar carinho para a militância, fazer com que a militância faça de fato o seu papel. E é o que exatamente a gente tem feito. Deixa de se considerar cabo eleitoral, não é mais cabo eleitoral. Militante é ativista digital também, é ativista de campanha. É o que a gente tem feito, a gente tem buscado aqui no ITV, depois da determinação do nosso governador João Dória, buscando trazer essa relação digital para comunicar, para chegar mais próximo dos nossos militantes que estão espalhados pelo estado de São Paulo, mas aqui aparece já alguns aqui sempre, até de outros estados também. E o que eu sugeriria para você, que está acompanhando a gente agora, e é candidato, pré-candidato hoje a vereador, ou pré-candidato a prefeito, ou é simpatizante de um dos pré-candidatos, que você incentive essas reuniões, que você faça esses encontros, treine, qualifique, converse, explique como é que você pode ajudar, como você pode interferir positivamente sendo um ativista digital, propagando as notícias, as informações, defendendo os nossos pré-candidatos, os pré-candidatos do PSDB aqui na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, buscando através das redes sociais fazer exatamente isso. Convido vocês também para acompanhar daqui a 2 semanas
uma outra live que nós vamos fazer aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, por 45 minutos. A nossa live chama Live 45, para a gente fixar cada vez mais o 45. Então, daqui a 2 semanas nós vamos discutir os limites da legislação eleitoral, que, como a gente estava falando, muda a cada eleição, e é muito importante a gente saber os limites, o que pode, o que não pode e quando pode fazer. E agradecer, Sérgio, nos últimos 30 segundos aqui, para a gente terminar em ponto. Eu tenho a escola do governador João Dória e eu também sou muito duro nos horários, gosto de respeitar os horários, então a gente tem mais 30 segundos para encerrar nossa live. Então, obrigado mais uma vez. Tem a escola nipônica. Muito obrigado. Mesma coisa. Flávio. Eu faço questão de transmitir os meus conhecimentos hoje e vou transmitir gratuitamente a partir da semana pelas redes sociais, de graça, não vou cobrar nada, porque eu acho que a gente chega num momento que nós temos que transmitir os conhecimentos para as futuras gerações. Tucanada, voando. Obrigado, Sérgio. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou. E convido vocês para compartilhar essa live nas suas redes. Vamos propagar esse conhecimento, que a aula que nós tivemos hoje aqui com o professor Serginho, que a gente compartilhe isso e cada vez mais propague as notícias do nosso PSDB, do nosso prefeito Bruno Covas, do nosso governador João Dória e também os vereadores e prefeitos do PSDB espalhados por todo o estado de São Paulo. Boa noite a todos e até a próxima.